noite, pessoal. Vamos começar. Só para organizar a aula de hoje, a gente vai fazer em dois momentos, né? Vou começar primeiro a aula fazendo alguns exercícios de aplicação sobre os postulados básicos da mecânica quântica, na estrutura mínima da mecânica quântica. A gente viu na aula passada, né? A partir deles, né, daqueles 5 postulados, a gente tem interpretações dos conceitos abstratos, né, teóricos, que aparecem naqueles teoremas, naqueles postulados. Então, vou fazer alguns exemplos, como é que a gente aplica, né, os postulados a casos particulares, né? Depois a gente vai analisar as diferentes interpretações para alguns pontos da estrutura mínima, por exemplo, a interpretação da função de onda ou do vetor de estado, né? A interpretação do resultado da medida e também interpretação sobre o princípio de incerteza de Heisenberg, que apesar de não estar no teorema, faz parte está intrínseco na estrutura mínima, né? E depois a gente vai fazer a separação, né, das diferentes interpretações usando um recorte, que é basicamente um recorte filosófico, né, separando entre realismo e positivismo. Então, para começar, sobre exercício de fixação sobre os postulados, né, a gente basicamente mostrou que a conexão entre a teoria e a realidade é dada por relações, né, de conexão entre entidades da teoria, que são probabilidades, né, de ocorrência de um determinado alto valor ser medido, e os resultados experimentais a partir das frequências relativas, né. A gente discutiu na aula passada uma coisa super importante, que é a questão da superposição, né. Eu posso construir estados quânticos de um sistema a partir de uma superposição linear de estados conhecidos, que formam uma base, basicamente, né. Lembrando que, como a gente está trabalhando em álgebra linear, o espaço de Hilbert, né, a gente pode construir bases ortonormais para descrever todos os vetores de estado. Então, vou fazer um exemplo onde eu tenho o estado do sistema, a função de onda está normalizada, significa que a função de onda, módulo quadrado dela, integrada sobre todo o volume espacial é 1, isso significa ser estado normalizado. Função de onda, o vetor de estado é normalizado propriamente. Ele é dado em termos de uma superposição que usa 3 estados mutuamente ortogonais, que eu estou chamando de Psi1, Psi2, Psi3. Lembrando que esse é um caso além do gato-Schrödinger, né? Na aula passada a gente analisou o caso específico da superposição do estado do gato entre 2 estados possíveis, que é o estado morto e vivo, né? E construímos o estado antes da medida, mostrando uma superposição linear desses estados mutuamente ortogonais. Aqui está ocorrendo a mesma coisa, só que agora eu tenho 3 estados, né, mutuamente ortogonais, e eu estou descrevendo o sistema como uma superposição linear desses 3 estados, e as coeficientes, né, associados a essa superposição linear são justamente esses coeficientes reais aqui, né, raiz de 3 sobre 2 terços e raiz de 2 sobre 3. Dado que o sistema é descrito pela essa função de onda, superposição normalizada, né, calcular a probabilidade, então, de encontrar o sistema em qualquer um desses estados, né, o Psi1, o Psi2 e o Psi3. Obviamente, aqui eu estou fazendo uma predição sobre como é que é a probabilidade de encontrar o estado do sistema em um desses estados ortogonais, né. Depois, a gente vai considerar um ensemble, ou seja, um conjunto muito grande de estados idênticos, né? Ou seja, eu vou fazer cópias, né? Aqui eu vou fazer 810 cópias desse sistema idêntico, né? Eu vou construir 810 sistemas que têm exatamente a mesma função de onda. Isso se chama, em mecânica quântica, de preparação do sistema, né? Preparação do sistema quântico, né? Então, eu preparo 810 sistemas idênticos, no sentido idênticos, que eles têm a mesma função de onda, né? E aí eu quero calcular quantos deles, né, predizer quantos deles, né, estão em cada um desses estados possíveis, né, Psi1, Psi2 e Psi3, e mostrar que a somatória dessas probabilidades é 1, né? Então, vou começar aqui com calcular a probabilidade de encontrar um sistema, que é essa superposição de 3 estados mutuamente ortogonais, a probabilidade de encontrar um determinado estado, né? Então, como a gente está com uma função de onda normalizada, né, e a gente está usando a superposição desta forma, né, somatória em I, alfa I, psi I, onde I vai de 1 até 3, no nosso caso, né, para estados ortogonais, numa superposição, né, com a função de onda normalizada, a probabilidade de encontrar o sistema em um determinado estado psi
como a gente mostrou na aula passada, como discutiu na aula passada, né, a probabilidade de encontrar o sistema num estado psi, né, é justamente o módulo quadrado do coeficiente associado àquele estado na superposição linear. Né? Então, meus alfa-is são esses 3 coeficientes. Então, a probabilidade de encontrar o sistema em um determinado estado é módulo quadrado do coeficiente correspondente na expansão. Bom, isso da prática, do ponto de vista, eu posso calcular, então, 3 probabilidades, né, de encontrar o sistema no estado 1, no estado 2 e no estado 3. No estado 1, é o alfa1, módulo quadrado dele, né, onde o coeficiente alfa1 é raiz de 3 sobre 3. Né? Então, eu tenho uma probabilidade de 1/3 de encontrar o sistema no estado psi1. A probabilidade de encontrar o sistema no estado psi2 é o quadrado, o módulo quadrado do fator de expansão associado ao psi2, que é 2/3. Né? Então, o quadrado de 2/3 dá 4/9. E, finalmente, a probabilidade de encontrar o sistema no estado 3, né, no estado psi3, é o módulo quadrado do coeficiente associado, que é o raiz de 2 sobre 3. Isso dá 2/9. Né? Então, a gente consegue calcular que é 30%, um pouquinho mais que 30%, e assim por diante, de encontrar o sistema que está numa superposição, encontrar ele num determinado estado específico, 1, 2, 3. Né? A gente pode ver que as probabilidades, né, a probabilidade total, né, a probabilidade total de encontrar o sistema em um desses 3 estados tem que dar 1, claramente. Né? Ou ele está no estado 1, ou está no estado 2, ou está no estado 3, ou em probabilidade condicional, é soma de probabilidades. Né? Então, a probabilidade total de o sistema estar em algum desses 3 estados possíveis, né, dá exatamente 1, a gente está usando a função de onda normalizada. Se a gente fizer, então, um conjunto de 810 cópias, né, desse mesmo sistema, a gente pode predizer quantas dessas amostras, quantos itens dessa amostra, né, quantos elementos dessa amostra, né, tem um determinado número, né, de quantos elementos dessa amostra está em cada um desses 3 estados possíveis, né? Psi1, Psi2, Psi3. Né? Por exemplo, o número predito para o número de estados dos 810, né? Dessas cópias que estão no estado 1, é multiplicar o 810 pela probabilidade de encontrar o sistema no estado 1, que é 1/3. Né? Isso vai nos dar, então, 270, nós predizemos que 270 elementos desses 810 vão estar no estado 1. Mesma coisa para o estado 2, né? Multiplicando o número total pelo P2, 810 por 4/9, isso é 360, e o número de estados que estão, dos 810 que estão no estado 3, é justamente, a probabilidade é 2/9, né? 180. Então, a gente pode predizer, obviamente, quantos dos estados idênticos que a gente preparou, né, estão em um desses estados específicos, Psi1, Psi2, Psi3. Este caso que eu acabei de mostrar, a gente tem uma superposição linear normalizada, né, de um sistema que só admite 3 estados, né, ou seja, o estado 1, 2 e 3. Então, estamos lembrando aqui como é que a gente faz o processo de medida, né? Antes de fazer a medida, a gente não sabe qual é que é o estado do sistema, a gente só sabe que ele é uma superposição quântica de 3 estados ortogonais, né? Depois, quando a gente faz o resultado, mede, faz a mensuração, né? A gente sabe em que estado ele está, né? E a probabilidade dele estar nesse estado a gente acabou de calcular, que é o módulo quadrado do coeficiente associado a esse estado na superposição. Lembrando que aqui a gente tem a noção, o fato da colapso da função de onda, né? Quando eu faço a medida, eu parto de uma função de onda psi depois da medida, para uma função de onda que é justamente o autoestado, né? O autovetor, né? A função de onda, a autofunção, né? Associado com aquele valor que eu obtive para o observável, né? Psi1, Psi2 ou Psi3. Aqui é o mesmo procedimento, só que aqui a gente vai ter mais estados, né? E não normalizada a função de onda. Então, a gente vai aprender como calcular probabilidades se a função de onda não está normalizada, né? Então, aqui eu tenho um sistema cujo estado não normalizado é dado em termos, então, de um conjunto completo de 5 estados mutuamente ortogonais. Então, eu vou escrever a psi a partir de uma base de 5 estados, né? O psi1 até o psi5, desta forma aqui. Os coeficientes aqui para cada estado na expansão estão explícitos, né? 1 sobre a raiz de 19, 2 sobre a raiz de 19, raiz de 2 sobre a raiz de 19, raiz de 3 sobre 19, raiz de 3 sobre a raiz de 19, e raiz de 5 sobre a raiz de 19.
uma superposição de 5 estados quânticos ortogonais, né, mutuamente ortogonais, para o meu estado do sistema. Esses autoestados, né, o psi1 até o psi5, que eu estou construindo a base, né, formam uma base, né, são, especificamente aqui eu vou designar o que elas são, né, quem são eles, né? São as autofunções do operador hamiltoniano energia do sistema, ou seja, o psi1 até o psi5 são os autoestados, são as funções de onda associadas aos diferentes valores de energia do meu sistema. Aqui, eu tenho a equação de autovalores e autovetores para designar quem são os autovetores de H, né, do operador energia, o hamiltoniano, né. A equação de autovalores me diz que quando eu aplico o operador hamiltoniano sobre os seus autoestados, eu obtenho uma energia que é N é zero, onde é zero tem dimensão de energia, e multiplicado pela própria autofunção. A gente consegue ver, claro, onde N vai de 1 até 5, né? Significa que o meu sistema, né, do ponto de vista da energia, ele tem estados de energia que têm a mesma distância entre si, entre dois contíguos, né? Ele aumenta linearmente com o número quântico n, de 1 até 5. Né? Então, tem 1 vezes é 0, 2 vezes é 0, 3 vezes é 0, 4 é 0 e 5 é 0, como os níveis de energia possíveis para o meu sistema, né? Cujas autofunções são as psi-n. Se uma medida é feita, né, num grande número de estados idênticos a esse psi aqui, né, eu quero calcular qual é que é o valor obtido, né, o valor médio, né, e com qual probabilidade. Então, primeiro eu vou determinar quais são os valores possíveis de aparecimento da energia, ou seja, quais valores possíveis eu posso medir da energia e com qual probabilidade de ocorrência aquele determinado alto valor de energia ocorre. E depois a gente vai calcular a energia média desse sistema. Então, quando a gente está falando de estados ortogonais, uma superposição, né, que é não normalizada, o único detalhe que a gente vai ter que trocar, né, no caso da função de onda normalizada, é que a probabilidade de encontrar o sistema num determinado estado, né, que é o PI, não é basicamente só o módulo quadrado do coeficiente daquele estado na expansão, mas a gente vai ter que dividir, né, pela soma dos módulos quadrados de todos os coeficientes da expansão. Eu poderia até mostrar para vocês que o fato da função de onda ser normalizada significa que a soma dos módulos quadrados dos coeficientes na expansão dá exatamente 1. Então, quando eu somo os quadrados dos AIs, né, os alfa-Is, se a função de onda é normalizada, essa soma dos quadrados dá 1. Como ela não é normalizada, a gente vai ter que fazer essa modificação aqui na expressão da probabilidade de encontrar o sistema não normalizado, uma função de onda não normalizada, no estado I. Tá? É o coeficiente alfa-I módulo quadrado dele, mas a gente vai ter que dividir pelo somatório dos coeficientes, né, dos quadrados dos coeficientes, de todos os coeficientes, né, todos esses 5 aqui, explicitamente. Bom, eu vou calcular aqui explicitamente quanto é que é o somatório dos quadrados dos coeficientes, né? Então, é o quadrado de 1 sobre a raiz de 9, quadrado de 2 sobre a raiz de 9, assim por diante. Isso vai dar soma dos quadrados 15 nonos, né? 15 nonos é a normalização da probabilidade de encontrar o sistema num determinado estado I, cujo coeficiente é alfa-I. Bom, quais são os valores possíveis de energia? A gente acabou de mostrar aqui na equação de autovalores e autovetores, né, que o operador energia, o operador hamiltoniano, tem autovalores N é zero. Então, a gente conhece quem são os níveis de energia, com N igual a 1 até 5, né? Então, os valores de energia que podem ocorrer, né, que podem ser resultado de mensuração para esse sistema é o E1, que vale 0, o E2, que vale 2 é 0, o E3, que vale 3 é 0, o E4, que vale 4 é 0, e o E5, que vale 5 é 0. As probabilidades de ocorrência do sistema num desses estados de energia, né, 1 é 0, 2 é 0, 3 é 0, 4 é 0, 5 é 0, é calculável a partir dos módulos quadrados dos coeficientes, né? Então, a probabilidade de encontrar o sistema no estado de energia E1 é o coeficiente, o módulo quadrado do coeficiente associado ao estado psi1, né? Módulo quadrado dividido pela soma dos quadrados dos coeficientes, devido ao fato que a função de onda não é normalizada. Bom, fazemos isso, o coeficiente alfa1, que está associado com o estado psi1, cuja energia é 1, é 1 sobre raiz de 19. A gente faz o cálculo do módulo quadrado de 1 sobre 19. 1 sobre raiz de 19 divide por 15 19 avos, né,
que é o somatório dos coeficientes ao quadrado. Isso dá 1/15 para a probabilidade de encontrar o sistema na energia E1. A probabilidade de encontrar o sistema na energia E2, a gente vai identificar o coeficiente associado à expansão no estado E2, né, psi2, 2 sobre raiz de 19. Então, módulo quadrado de 2 sobre raiz de 19, dividido pelo somatório, que é 15/19 avos, isso dá 4/15. Bom, se a gente repetir, então, a gente pode calcular todas as probabilidades, né, do sistema em estado, tanto no estado 1, 2, 3, 4 e 5 de energia, a partir do módulo quadrado dos seus coeficientes na expansão dividido pelo somatório dos quadrados de todos os coeficientes. Esse, no caso, claro, se a função de onda não normalizada. Vocês conseguem ver que se eu somar, né, todas as probabilidades, a probabilidade corretamente dá 1. Né? Então, a gente tem 5, mais 5 aqui dá 10, e 15 avos é 1. Então, a gente conseguiu calcular explicitamente. Lembrando, se eu não colocasse, se não dividisse, né, o módulo quadrado do coeficiente na expansão pelo somatório dos coeficientes, né, a gente não teria corretamente o somatório dando 1 aqui para a probabilidade total, né? A probabilidade total de encontrar o sistema em um determinado estado, um desses estados, ou no E1, ou no E2, ou no E3, ou no E4, ou no E5. Né? Mas a gente consegue calcular explicitamente isso. Isso é uma predição da teoria. Né? Então, dado que o sistema está sendo escrito como uma superposição de estados ortogonais, e eu conheço os coeficientes na expansão, eu consigo entender, predizer, teoricamente, quais são as probabilidades de ocorrência. Lembrando que essas probabilidades aqui, do ponto de vista experimental, ela está conectada com as frequências relativas, né? Então, se eu fizer N cópias do meu sistema e calcular qual é, que é a frequência relativa de ocorrer uma medida de energia com um desses valores aqui, a teoria prediz qual é que é a frequência relativa. É justamente igual à probabilidade de encontrar um sistema num determinado alto valor de energia. Então, é só para aplicar o que a gente fez na aula passada sobre a aplicação dos postulados, né? Basicamente, aqui eu estou fazendo a questão dos postulados das probabilidades, né? De encontrar o sistema num determinado outro valor, de um determinado observável, que no caso aqui eu estou especificando para energia, mas poderíamos usar outra autobase, né? A gente poderia usar uma autobase que não fosse apenas energia, por exemplo, momento angular e assim por diante. Agora vamos calcular o valor médio da energia, né? Basicamente a gente mostrou na aula passada que, como a gente está com um sistema discreto, né? O valor médio do observável é basicamente a média ponderada, né, dos valores, né, dos valores desse observável, onde os pesos são aquelas probabilidades que a gente acabou de calcular. Então, o valor médio da energia basicamente é uma média ponderada dos valores individuais da energia, E1, E2, E3, E4, E5, né, cujos pesos são as probabilidades de ocorrência do sistema estar num desses estados. Então, aqui o somatório de igual a 1 até 5 do produto EIPI, né, energia, determinado alto valor de energia, multiplicado pela probabilidade de ocorrência do sistema com este valor de energia, né, é basicamente essa soma, é 1P1 mais P2, P2 e assim por diante. Aqui eu estou colocando explicitamente, né, o produto EIPI, né, ou seja, no primeiro caso a gente tem a E1 é o E0 e a probabilidade de ocorrência no estado E1 é 1 sobre 15 avos, né, o estado E2 é 2 vezes E0, a probabilidade de ocorrência nesse estado é 4 quinzeavos e assim por diante. Se a gente fizer a soma, né, a gente vai obter então quanto é que é a energia média, 52 quinzeavos de E0. Né? Lembrando que nesse caso, nesse exemplo, os níveis de energia, né, os níveis de energia têm a mesma distância entre si, porque eu estou assumindo que a dependência do número quântico n é linear em n. Agora a gente vai entrar nas interpretações propriamente ditas, né? Como eu comentei com vocês, as interpretações são teses que são adicionadas sobre os postulados que constituem a estrutura mínima da teoria. Eu mostrei na aula passada os 5 postulados básicos da mecânica quântica, né? Que é a estrutura mínima dela. Só para lembrar, recordar, né? O postulado 1 é a definição do estado quântico, né? Que é dado pela função de onda ou vetor de estado. O postulado 2 tem a ver com qual é que é a conexão de observáveis com a teoria. Então, a gente mostramos, né, que os observáveis são representados, então, por operadores hermitianos lineares. Né? O postulado 3 é sobre o resultado da medida, né?
Basicamente, a gente tem o colapso da função de onda quando a gente faz a medida. Então, a função de onda depois da medida é um dos autoestados daquele observável que a gente está medindo, né? O postulado 4 tem a ver qual é que são os valores possíveis para o resultado da medida, né? Basicamente, a gente acabou de mostrar, né? As probabilidades de ocorrência são obtidas a partir dos coeficientes, né? Na expansão do sistema em estados ortogonais, né? Assim, uma determinada base. E o último postulado tem a ver com a evolução temporal do sistema. No caso de mecânica quântica, né? A evolução temporal de um sistema, ou seja, a evolução temporal do vetor de estado, na representação de Schrödinger é dado pela solução da equação de Schrödinger dependente do tempo, né? O que eu vou fazer aqui é começar a analisar interpretações, né, por cima desses primeiros postulados, né? Começando, então, como é que a gente interpreta o estado do sistema, que é o postulado 1, depois, como é que a gente interpreta em cada uma dessas escolas ou grupos, né? Como é que a gente interpreta o resultado da medida, ou a medida em si, né? Eu vou usar a distância como um observável, mas a gente pode fazer análise geral de como é que a gente interpreta o resultado da medida, né? E também sobre o princípio de incerteza de Heisenberg, que não estão nos postulados, mas está intrínseco, né, do fato de a gente estar descrevendo abstratamente, né, o estado do sistema como vetores de estado no espaço de Hilbert, né? Automaticamente a gente pode calcular para esse espaço vetorial o princípio de incerteza generalizado, né? Onde o princípio de incerteza de Heisenberg é um caso particular do princípio de incerteza de Heisenberg generalizado, né? Ou seja, toda vez que a gente tem dois observáveis não compatíveis, cujo comutador é não nulo, a gente vai ter um princípio de incerteza associado aos estados que são... quando a gente tem dois observáveis não compatíveis, o computador é não nulo, e automaticamente a gente tem um princípio de incerteza associado à medida desses dois observáveis não compatíveis, né? Então, aqui, o que eu estou chamando de interpretação de mecânica quântica é qualquer tese suplementar, né, mapeando, então, os conceitos teóricos, né, e entidades não diretamente observadas da realidade, né? Isso no sentido de uma atitude realista do ponto de vista filosófico, né? Mas também pode ser uma tese dizendo que não faz sentido supor que um dado conceito teórico tenha um referente na realidade. Isso é mais uma atitude positivista. Eu logo já em seguida vou mostrar para vocês o que é uma postura filosófica realista e uma positivista. Então, os postulados podem ter dois caráteres, né? Se eu estou num contexto de numa visão realista, eu posso interpretar entes teóricos ou conceitos teóricos da teoria como sendo membro da realidade, né? Como sendo objetos reais, né? Que não são observados diretamente, né? Ou, se eu estou numa atitude positivista, eu vou dizer quais conceitos teóricos eu posso fazer interpretação como referente na realidade ou não, né? O primeiro conceito que a gente vai analisar aqui é o conceito central, né, que é o primeiro postulado, que é o conceito de estado, né? Então, formalmente, o primeiro postulado diz que o estado do sistema é dado por um vetor de estado ou uma função de onda que pertence a um estado vetorial linear de Hilbert. Isso é uma abstração matemática, né, de como é que a gente está construindo os estados, né? Obviamente, essa coisa abstrata, né, esse conceito abstrato de vetor de estado num espaço vetorial específico, o espaço vetorial de Hilbert, né, pode estar sujeito a interpretações, né? Então, a primeira pergunta aqui, que está referente às interpretações do primeiro postulado, é a que se refere esse conceito teórico de estado, tá? Aqui eu vou analisar 4 grandes grupos para que respondem esse conceito, né? O recorte vai ser filosófico, né? E também se eu estou usando dualidade onda-partícula ou não. Então, eu vou usar 4 classificações do que se refere o conceito teórico estado do sistema ou estado da partícula, né? A gente vai analisar, então, qual é a explicação do ponto de vista da interpretação ondulatória, da interpretação corpuscular, a interpretação dualista realista e a interpretação dualista positivista. Então, aqui eu vou, basicamente, na aula de hoje, a gente vai, para cada um desses itens, né, teóricos dos postulados,
a gente vai analisar entre 4 vertentes ou 4 tipos de interpretações, né? Que eu estou separando nestas 4, né? Lembrando que as últimas 2, né? A interpretação ondulatória é que todo fenômeno é de onda, né? A interpretação corpuscular, basicamente, é uma descrição estatística do processo, né? De descrição do estado. E as outras 2 aqui são dualistas, então assume que o sistema ou a partícula tem um caráter dual, por exemplo, no caso do fóton e das partículas clássicas, né? Mas dependendo do tipo de postura filosófica que está se levando em consideração, né? Se é realista ou positivista. Então, antes, para a gente entender, né, nessas 2 últimas interpretações, o que é o realismo, o que é o positivismo, eu preciso gastar um pouquinho de tempo definindo o que é realismo e positivismo do ponto de vista filosófico, né? E como é que eu distingo os dois. Né? Então, eu vou começar com no realismo versus positivismo. A gente primeiro vai analisar o realismo. Né? O realismo, ele, em filosofia, né, ele pode ser separado em realismo epistemológico e realismo científico. Né? Só para separar o que é o ontológico, o que é o científico, né? Perdão, o que é o realismo ontológico e o que é o epistemológico. Né? Aqui, claro, a gente vai estar analisando o realismo científico quando a gente for descrever, né, nessa interpretação dual, né, o tipo de filosofia que a gente está utilizando para fazer o processo explicativo. Né? Então, do ponto de vista do realismo, né, a gente vai distinguir primeiro o realismo ontológico e o realismo epistemológico. Tá? Ontológico tem a ver com a essência das coisas, né? O ser das coisas, enquanto o epistemológico é sobre o conhecimento, né, das coisas. Tá? Então, eu tenho o realismo ontológico e o epistemológico. O realismo ontológico é a tese que existe uma realidade lá fora que é independente da nossa mente. Eu acho que esse realismo ontológico, acho que todo mundo usa isso implicitamente, né? Ou seja, todo mundo acha que lá fora tem uma realidade que independe de nós, né? Mesmo se a gente não estiver aqui pensando sobre essa realidade, ela existe per se, né? Isso é realismo ontológico. Eu acho que todas as interpretações assumem realismo ontológico, né? Existe algo lá fora, uma realidade lá fora, que é independente de qualquer mente ou da nossa mente, né? A negação desta tese de realismo ontológico é o chamado idealismo, né? Que pode ter várias formas, né? Ou seja, aqui quase todo mundo aceita que o mundo microscópico, se a gente puxar o realismo ontológico para a mecânica quântica, né? O que é a realidade que existe lá fora, independente de nós? É o mundo microscópico e as suas leis, né? Então, a gente basicamente aceita que o mundo microscópico existe independente do ser humano, né? Isso é tácito, né? Só que a discórdia aqui entre realistas e positivistas é se a teoria, né, que é a mecânica quântica, ela consegue descrever esta realidade que está lá fora, independente de nós, né, enquanto ela não é observada, certo? Só vou trazer o contexto do que é observado e não observado no caso do estado do sistema, né? No caso do gato de Schrödinger, que a gente viu na aula passada, né? Do ponto de vista formal da teoria, a gente entende que o estado do gato antes da medida é uma superposição daqueles 2 estados ortogonais, né? Mas isso é uma abstração, eu não sei exatamente qual é que é o estado do gato lá, né? Eu sei as probabilidades de ocorrência num determinado estado, vivo ou morto, mas a função de onda é uma superposição, né? Enquanto eu não fizer o processo de medida, eu não sei exatamente em que estado ele está. Eu só sei que ele está que ele é descrito por uma superposição, né? A função de onda que descreve essa superposição, né? Tu pode encarar elas de 2 maneiras. Uma que ela tem consequência real no mundo físico, né? Ou seja, ela admite uma interpretação, que é a função de onda representando o estado. Ou, se a gente tem uma visão mais positivista ou instrumentalista, né, a gente entende que a função de onda, na verdade, é só um construto teórico, né, que nos permite fazer predições sobre a realidade. Né? Então, todo o ponto de discórdia aqui, no caso das interpretações de mecânica quântica, nesse recorte filosófico entre realismo e positivismo, tem a ver se a teoria consegue, então, descrever essa realidade enquanto ela não é observada. Tá? Por exemplo, a função de onda antes do colapso, né, antes de fazer ser feita a medida, é uma parte da realidade que não é observada. Né? Ele não faz observação
na função de onda, no estado do sistema, enquanto ele não foi medido. Né? O realismo epistemológico, que tem a ver com o conhecimento das coisas, saber das coisas, né, afirma que sim, né, que a mecânica quântica dá, né, conhecimento sobre, de maneira fidedigna, né, sobre o que está lá fora. Tá? Então, quando a gente está falando de realismo epistemológico, a gente está encarando que a teoria, que é a mecânica quântica, né, ela descreve a realidade que está lá fora de maneira fidedigna, né, e que a mecânica quântica, né, incluindo uma interpretação específica, né, descreve essa realidade corretamente, mesmo quando nenhuma medição é feita. Certo? Isso é o realismo epistemológico. Né? Ou seja, o realismo ontológico é assumir que as coisas lá fora existem independente de nós, ou seja, a realidade independente de nós, e no realismo epistemológico, né, a gente acredita que a teoria descreve a realidade tal como ela é, mesmo quando ele não faz medidas sobre o sistema. Né? Aí a gente pode se fazer a pergunta, né? Qual é o significado de conhecer a realidade? Porque os positivistas, o pessoal que assume o realismo epistemológico, né? Eles dizem que a teoria descreve, né? Descreve a realidade que está lá fora de maneira fidedigna, né? Mas o que é conhecer nesta realidade? O que é descrever ela corretamente, né? Claro que essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Mas a gente acredita que a ciência, né? É uma linguagem, essa linguagem usada na ciência, ela tem que espelhar a estrutura da realidade. Então, se a gente supor que a teoria espelha a realidade, né, a gente diz que uma sentença na teoria é verdadeira se o fato e a realidade, né, a que se refere essa sentença ocorrer. Esse tipo de inferência, né, entre a teoria e a realidade, o fato experimental, é chamada verdade por correspondência, que é típica do realismo científico. Né? Basicamente, é o realismo epistemológico, né? Científico. Né? Já todos os entes da teoria que são verdadeiros têm um correspondente na realidade. Né? Esse tipo de definição, que é a verdade por correspondência, se opõe, então, à definição pragmática da verdade, que é chamada verdade por convenção, né, que é estabelecida pela comunidade científica como consensos, né, consensos sobre a teoria. Os consensos sobre a teoria não necessariamente estão calcados em verdade por correspondência. Né? Aqui eu vou só enunciar os itens, né, que uma teoria que segue realismo epistemológico, né, ou uma interpretação realista, né, de uma teoria física tem, né, como características, né. Então, eu vou enunciar 5 características que uma interpretação realista de uma teoria, por exemplo, mecânica quântica, né, faz, né, tem no seu escopo. Né. Então, basicamente, uma interpretação realística, ela comporta essas 3 primeiras afirmações básicas, né, que eu estou falando então de realismo científico, né, eu estou aplicando o realismo epistemológico a uma teoria científica, né, isso é o realismo científico. Bom, uma interpretação realista, né, ela tem, ela assume o realismo ontológico, mas isso quase todas assumem, né, ou seja, existe uma realidade lá fora independente de nós ou das outras pessoas, né, assume a afirmação da teoria da verdade por correspondência, né? Cada ente da teoria que é verdadeiro tem um correspondente na realidade, né? E realidade dos termos teóricos. Esse é o principal ponto de discórdia, né? Realidade dos termos teóricos é o seguinte: a teoria pode conter termos teóricos, né? Que se referem a entidades físicas que não são diretamente observadas. Né? Então, aqui na realidade dos termos teóricos, a gente coisifica os termos teóricos, ou seja, a gente afirma que os termos teóricos, né, ou os conceitos teóricos, se referem a entidades físicas que não estão sendo observadas. Além daquelas 3, né, a gente tem mais 3 afirmações que em geral são feitas no realismo científico, né, que são o realismo metodológico, né, que basicamente assume que a gente atinge a verdade, que atingir a verdade é a meta principal da ciência, né? O realismo convergente, basicamente isso é dado pelo Popper, né? As teorias físicas se aproximam cada vez mais da realidade, né? Sem nunca talvez atingir de maneira completa
essa verdade, né? E, finalmente, a inferência para a melhor explicação, né? Então, a melhor explicação do sucesso do prático da ciência, né? É a suposição que as teorias científicas são, de fato, aproximadamente verdadeiras, e a gente vai estar num processo de melhoria, né? De descrição cada vez mais próxima da realidade. Enfim, basicamente, no realismo científico, em geral, a gente tem seis afirmações básicas que são assumidas, né? Começando com o realismo ontológico, o principal ponto de discórdia é esse item 3, que é a realidade dos termos teóricos. Né? Então, a negação de qualquer uma dessas teses aqui do realismo científico, do 1 até o 6, né? São formas de antirrealismo. Né? Então, aqui eu só estou mostrando alguns tipos de antirrealismo. Um deles é o relativismo, né? Que está associado com o Kuhn e o Feyerabend, né, que adotam a definição de verdade pragmática, né, enquanto que no positivismo, no realismo científico, a verdade por correspondência é, em geral, assumida, né, e o outro antirrealismo, né, outro corrente antirrealista é o instrumentalismo, né, que nega que as sentenças científicas têm um valor de verdade ou sejam importantes, né? Sendo importante apenas a sua capacidade de fazer predições, né? Mas qualquer visão filosófica, né, que se contraponha a qualquer um desses seis características básicas, né, do realismo científico é chamado antirrealismo. A gente pode separar três tipos básicos de antirrealismo. O primeiro é o instrumentalismo, né? No caso aqui específico da mecânica quântica, a mecânica quântica não passa de um instrumento para fazer predições experimentais. Essa é uma visão não realista. Né? O idealismo, né? Afirmando que a consciência humana tem um papel crucial na determinação do estado do objeto. Esse idealismo, obviamente, está contra o primeiro item aqui, que é o realismo ontológico. Né? Ou seja, a pessoa ou a consciência humana tem papel no estado, na definição do estado do objeto, na determinação do estado do objeto. Né? E, finalmente, o positivismo, né? Que nega que se afirme a existência de entidades não observáveis e proposições não observáveis. Né? Então, no caso do positivismo, que é um tipo de antirrealismo, né? Os entes da teoria que não correspondem a objetos ou conceitos observáveis, né, o positivismo nega a interpretação para esses entes teóricos sem conexão com a realidade. Né? Então, a negação da tese da realidade dos termos teóricos recai no que a gente está chamando de positivismo, né, ou descritivismo, certo? Um dos grandes autores de uma visão positivista ou descritivista da mecânica quântica é o Bohr, né? Através da sua interpretação da complementariedade, né? O Bohr, por exemplo, aceita o realismo ontológico, ou seja, que existe uma realidade independente de nós, mas tende a rejeitar o realismo epistemológico, né? Ou seja, o fato que os entes da teoria existem na realidade mesmo quando a gente não faz mensuração, né? Quando eles não são mensurados. Né? A tese da complementariedade do Bohr é positivista. Só para lembrar o que é o princípio da complementariedade do Bohr, né? Quando eu estou descrevendo um sistema de mecânica quântica, esse sistema pode apresentar o caráter dual ou de partícula ou de onda, mas lembrando que num determinado procedimento, né, num determinado caso, ele só se mostra uma dessas faces, né? Mas a gente, por trás da teoria, consegue conectar essas duas realidades, né? Esses dois caráteres, né? Ondulatório e corpuscular das partículas. Né? Então, a tese da complementariedade do Bohr é positivista porque ela só você pode definir se um fenômeno é ondulatório ou corpuscular depois que a gente faz a medida e verifica que o caráter corpuscular ou ondulatório aparece naquele tipo de experimento. Né? Antes de uma detecção, né, nada se pode dizer com segurança sobre o fenômeno, se ele é ondulatório ou é corpuscular. Só depois da medida é que a gente sabe em que tipo de caráter o meu evento ocorreu. Né?
O estado do sistema, que é bem definido bem antes da detecção, no caso do positivismo, né, é considerado como um mero instrumento de cálculo. Né? Eu não dou caráter de realidade para o estado do sistema, ou para a função de onda do sistema, antes da medida. Né? Bom, agora que a gente entendeu o que é realismo e positivismo, que é um tipo de antirrealismo, né? Basicamente eu vou me debruçar só nesses dois tipos, né, de interpretações filosóficas sobre os postulados, né? Um realista e outro que é positivista, como um caso de antirrealismo. Né? Então, como eu falei para vocês, a gente vai interpretar então o estado do sistema, que é o postulado 1, né? Lembrando que essas interpretações que a gente está fazendo sobre os entes teóricos da teoria não tem nenhum efeito sobre a preditibilidade da teoria. A mecânica quântica faz predições para os resultados das medidas, independente da interpretação. A interpretação é apenas teses acima do que está no postulado, mas basta o postulado para a gente conseguir fazer predições teóricas. Né? Como eu falei para você, a gente vai encarar então 4 tipos de interpretações, cujo recorte é mais ou menos filosófico, né, entre realismo e positivismo. Então, a que se refere o estado quântico à função de onda antes da medida? Né? A primeira interpretação que a gente vai analisar é a interpretação ondulatória. Né? No caso da interpretação ondulatória, onde o objeto é uma onda, né, se interpreta a função de onda de maneira literal. Né? Isso eu tinha comentado quando a gente viu função de onda ou a teoria de de Broglie lá atrás, né? Que o Schrödinger interpretava que a função de onda tinha um caráter na realidade, enquanto o Bohr considera que o módulo quadrado da função de onda é que tem interpretação probabilística, ou seja, que tem conexão com a realidade. Né? Mas na interpretação ondulatória, então, a função de onda é interpretada de maneira literal, né? E se atribui, então, realidade ao estado ou à função de onda, né? E sem postular que exista nada além do que descreve o formalismo quântico. Ou seja, aqui no caso, a função de onda existe na realidade, certo? Ou seja, dá uma realidade para a função de onda. Isso, claro, isso, claro, é uma interpretação realista, né? Está dando o caráter de realidade para um ente teórico na teoria, um conceito teórico na teoria. Né? Mas que tipo de realidade é essa descrita pela função de onda, se a gente está encarando que ela tem uma realidade física, né? Não é uma realidade atualizada, né, no sentido que a gente não pode observar diretamente, né? Lembrando que enquanto o estado está numa superposição, a gente não observou nada ainda. Né? É uma realidade intermediária, né, uma potencialidade que estabelece apenas probabilidades, né? Mas que mesmo assim ainda evolui no tempo como uma onda. Né? Mas a gente tem um primeiro problema, ou tem um problema claro, quando a gente vai dar um caráter de realidade para a função de onda, porque se a gente está, por exemplo, para caso uma partícula é mais fácil, né? Mas a gente está, por exemplo, analisando sistemas de N partículas, né? Por exemplo, os elétrons no átomo de hidrogênio, no átomo em si, né? Um átomo de muitos elétrons, né? Que é um sistema de N elétrons, né? Se eu estou descrevendo um estado assim, lembra como a gente construiu as funções de onda, né? Basicamente eram funções de onda simétrica ou antissimétrica, dependendo se era Bose ou fermion, né? Se o conjunto de partículas era Bose ou fermions, né? Assumindo que elas são indistinguíveis, né? Mas a função de onda basicamente era um objeto complexo, né? Que envolvia produto das autofunções individuais de cada um dos entes do sistema, né? Então, por exemplo, se eu estou descrevendo pela mecânica quântica, né? Um objeto quântico com N constituintes, né? A minha função de onda deve depender das posições desses N entes, né? De uma maneira complicada, basicamente são produtos, né, das N funções de onda individuais, né? E a gente então tem uma função de onda que depende de 3N quantidades, né? Cada uma dos vetores de posição nos dão as coordenadas, né? De cada uma dos constituintes do sistema, né? E a gente tem, então, a função de onda que depende de um espaço, né? Uma função que está num espaço em 3N dimensões. Aí a gente pode perguntar o que é uma realidade num espaço de 3N dimensões, se a gente está indo a ferro e fogo que a função de onda atribui, né? A gente atribui a função de onda realidade, né? Ao estado ou à função de onda. Né? Isso é muito difícil entender o que é a realidade
descrita pela função de onda, por exemplo, se a gente está usando a descrição em função de onda de um sistema de muitas partículas, né? Que é basicamente uma função de um número gigante de parâmetros, né? Certo? Isso é a interpretação ondulatória, aí vamos para a segunda interpretação, que é a corpuscular, né? Então, aqui a gente não está encarando o sistema como onda, mas sim como partículas, né? Nas interpretações corpusculares, né, a função de onda, ou o estado do sistema, né, seria uma descrição essencialmente estatística, né, que representa a média sobre todas as posições possíveis da partícula, né? Lembrando que a função de onda depende das posições de cada uma das partículas do sistema. No caso aqui da descrição corpuscular, né, a gente vai fazer, então, a função de onda descreve, na verdade, um ensemble, né, um coletivo, né, de estados idênticos, né, como a gente acabou de fazer aqui nos exercícios anteriores, né, a gente encarou que eu poderia construir um número muito grande de cópias idênticas do meu estado, né. Então, aqui na interpretação corpuscular, a função de onda vai então ter um papel, então, de um coletivo, né, ou um ensemble estatístico, que está associado a um procedimento de preparação experimental, né. Nesse tipo de visão corpuscular, né, a gente considera que o estado quântico, eles consideram que o estado quântico, né, representa uma descrição incompleta de um objeto individual. Então, estou usando ensembles, né, como se fosse um conjunto muito grande de estados, cujas médias são representadas pelo estado do sistema psi, ou pela função de onda psi. E nós temos duas outras interpretações que são dualistas, né, começando com a interpretação dualista realista. Então, aqui a gente está assumindo, nessas interpretações, está assumindo que o sistema tem caráter dual, onda-partícula, né, e uma visão realista do ponto de vista da teoria, né, ou seja, estou aplicando o realismo científico para a descrição da teoria, né, para a discussão da teoria. Então, na interpretação dualista realista, né, a gente então se considera que existem variáveis ocultas, né, por trás da descrição em termos de estado. Então, aqui na interpretação dualista realista, a função de onda não dá toda a informação sobre o sistema, né? A função de onda dá apenas uma informação parcial sobre o sistema. Existem variáveis ocultas, então existe todo um conjunto de interpretações que usam essa ideia de variáveis ocultas. Eu já vou explicar o que é variável oculta. Basicamente, as variáveis ocultas, que são as posições e as velocidades das partículas que não são observadas, né? Então, eu tenho a função de onda descrevendo o sistema. Nessa interpretação dualista realista, a função de onda não dá toda a informação se possível, a gente precisaria ainda conhecer as posições e as velocidades individuais das partículas que estão sendo descritas pelaquela função de onda, né? Essas variáveis que a gente não mede, né? Enquanto o sistema está evoluindo temporalmente, a gente não mede elas especificamente, né? São chamadas variáveis ocultas, né? Então, nesse tipo de interpretação, a função de onda então, exprimiria um campo real. Então, aqui ele dá caráter real para a função de onda, né? É um campo real em 3 dimensões, né? Que guia as partículas. Então, é um campo que guia as partículas. Essa é a famosa onda piloto, né? A ideia de onda piloto do de Broglie, né? Ou seja, eu tenho um sistema de partículas que é descrito por mecânica clássica e mais uma função de onda que guia as partículas, né? Mas essa onda, né? Essa onda não carregaria energia, toda a energia seria concentrada nas partículas. Então, nesse tipo de interpretação dualista realista, né? A gente tem, além dos construtos da teoria, conceitos teóricos da teoria, que é a função de onda, ou o estado do sistema, a gente tem um outro conjunto de variáveis, que são as variáveis ocultas, que são as velocidades e as posições das partículas, que não são mensuráveis, nem enquanto não faço medidas sobre o sistema, né? Então, a descrição através do estado quântico seria incompleta nessa visão, né? Só se completando quando a gente introduzisse os parâmetros ocultos, ou as variáveis ocultas, que são as posições e as velocidades das partículas, né? Na quinta que vem, a gente vai fazer justamente uma análise de um tipo de interpretação dualista realista, que é justamente a mecânica quântica de Bohm, né? Onde a gente vai entender como é que a gente introduz esses parâmetros ocultos, essas variáveis ocultas, na descrição do meu sistema completo, né? Além da função de onda, que é pensado como uma onda piloto ou uma onda guia. E, finalmente, a última interpretação, né, é a dualista positivista. Então, aqui a gente faz a suposição que o sistema pode ter um caráter dual, né, onda-partícula,
mas com uma visão positivista sobre os termos, né, os conceitos teóricos na mecânica quântica, né? Então, no caso da interpretação dualista positivista, se considera que o estado psi, a função de onda, né, é meramente um instrumento matemático para a gente fazer cálculos e obter previsões, né? Basicamente, uma visão instrumentalista, né, do caráter do estado do sistema, certo? Obviamente, a gente utiliza esse construto matemático, esse construto teórico psi, para fazer predições sobre as medições que vão ser feitas. A partir dele, a gente consegue medir, consegue predizer as probabilidades ou as frequências relativas numa determinada medida, a gente consegue mostrar quais são os valores possíveis, né, e com qual probabilidade, né, de ocorrência de um determinado observável e assim por diante, né. Ou seja, aqui o fenômeno quântico só existe na relação entre o objeto microscópico e o aparelho de medição. Agora, falamos das 4 versões, as 4 interpretações sobre o postulado 1, que é sobre o estado do sistema, né? Em alguns deles a gente encara como ente real a função de onda, outros não, né? Aqui a gente vai ver uma outra interpretação, né? Uma interpretação sobre o postulado 2, né? E 3, que são sobre as medidas de mecânica quântica, né? Ou seja, o papel da medida em mecânica quântica do ponto de vista dessas 4 interpretações que a gente discutiu, né? A versão padrão, né, que é basicamente a versão do Bohr na mecânica quântica, que é a interpretação de Copenhagen, né, basicamente usa uma posição que é tipo relacionista, como eu acabei de falar aqui, né? O relacionismo manifesta a simetria entre o estado e o operador, né? Então, a realidade de um fenômeno quântico só existe na relação entre o objeto microscópico e o aparelho de medição, né? Essa é basicamente a proposta, né, ou o tipo de encaramento, né, de como encarar a teoria via Bohr, né? Ou seja, em geral, uma partícula só passa a ter um valor definido de momento linear, por exemplo, né, só após ela ter interagido com o aparelho de medição e o resultado P de X ter sido medido, né? Então, aqui nessas interpretações mais positivistas, tá, existe uma relação direta entre o aparelho de medição e o objeto que está sendo medido, né? Isso o Bohr discutiu bastante durante a sua evolução sobre conceitos de mecânica quântica, né? Do ponto de vista final, quando eu estou analisando o processo de medida, eu não vou focar apenas no objeto quântico que está sendo medido, mas também na interação dele com o aparelho de medição, né? Certo? Ou seja, agora sobre a existência prévia do observável, né, o que acontece com o sistema antes de eu fazer uma medida? Cada uma dessas interpretações, essas 4 que eu falei, tem uma visão sobre a existência prévia do observável, né? Então, por exemplo, estou com uma função de onda descrevendo o estado de um sistema e eu meço a posição, tá? Qual é que é a posição do sistema antes da medida? Isso é uma pergunta válida, né? Que cada uma dessas interpretações pode ter uma resposta diferente, né? Então, há diferentes interpretações de como encarar a medição de uma determinada grandeza, como, por exemplo, a posição, né? Ou seja, o que se pode dizer sobre a existência prévia de um determinado valor da posição x, né? Então, eu estou falando aqui de posição como um exemplo, mas a gente pode pensar nas diferentes interpretações sobre a existência prévia de qualquer outro observável, né? Se eu medir a energia agora, qual é a energia antes? Em que estado de energia ele estava antes de fazer a medida da energia? Se eu medir um determinado componente do movimento angular, né, antes da medida, em qual estado do momento angular ele estava? Cada uma dessas interpretações vai ter uma resposta diferente para essa pergunta, né? O que a gente pode dizer sobre a existência prévia de um determinado observável ou usar a oposição como um observável bem conhecido, né? Na verdade, mecânica clássica e mecânica quântica, a posição é uma das principais quantidades que são medidas, né? Porque a velocidade, o momento angular, todos eles são quantidades derivadas, né?
o que a gente mede, tanto em clássica quanto em quântica, é a posição. Né? A posição é a quantidade física, a base, para construir outras quantidades derivadas, como a velocidade, momento linear. Como é que é a interpretação de cada um desses grupos, né, quanto à existência prévia do observável? Né? Eu vou focar no observável posição aqui, só para ficar mais claro, mas o que eu estou discutindo vale para qualquer tipo de observável. Né? Naquela interpretação ondulatória, onde o sistema é descrito como uma onda, né, cujo caráter real da função de onda é encarado, né, no caso, então, que um objeto quântico encontra numa determinada, né, antes de fazer a medida, o objeto quântico está numa superposição, né, de estados de posição, ou seja, a minha função de onda é relativo à posição, uma superposição de autoestados da posição, e aí não pode definir, né, não pode atribuir nenhum valor bem definido para a posição. Enquanto ele está evoluindo como uma superposição quântica, né, na interpretação ondulatória, a gente não tem nada que falar, não tem nada que se pode falar sobre o valor da posição. A gente não sabe quanto é que é o valor da posição enquanto ele está evoluindo como uma superposição. Né? Agora, após a medição, aí sim, vamos supor que a gente obteve a medida do x0. Então, o sistema estava na posição de x0, né? Então, como resultado da medida, né? Aí a gente já entende que tem o colapso da onda, né? Ou seja, o colapso da função de onda. Eu deixo de ter uma função de onda superposição linear para uma autofunção associada a esse valor da medida, que é o valor de x0. Né? Certo? Onde a minha função de onda agora está localizada, né? Está centrada em torno de x0. Então, após a medição, então, pode-se atribuir um valor bem definido para a posição, mas não antes, onde ele está sendo descrito por uma superposição de estados. Né? Na interpretação corpuscular, que é basicamente uma interpretação via ensemble estatístico, né, sobre coletivo estatístico, né, as medidas da posição são fidedignas. Né, elas revelam, então, o valor da posição possuída pela partícula antes do processo da medição. Né? Mas, obviamente, o fato de dizer que a posição da partícula é medida corretamente, mesmo antes da medição, tem um problema quando a gente for contextualizar essa interpretação corpuscular para a existência prévia do observável, no caso da posição, né? Quando a gente tem, por exemplo, a incerteza de Heisberg, né? Porque se a posição era sabida, né, antes, né, da medida, a gente sabia corretamente também o momento, né? Se eu sei a posição, eu sei o momento. Mas só que a gente tem um postulado ou um ente da teoria que é muito importante, que é o princípio de incerteza de Heisberg, né? Então, como é que a gente se compatibiliza, né, o fato de saber qual é que é a posição da partícula antes do processo de medição nessa interpretação corpuscular com o princípio de incerteza de Heisberg, né? Aí, para entender por que aparece o princípio da incerteza, ou seja, o produto da incerteza entre o momento e a posição maior que é cortado sobre 2, né, vai ser introduzido aqui como a interação, né, entre o objeto medido, que eu estou medindo a posição, e o aparelho de medida. Né? Ou seja, quando eu faço a medição, o aparelho de medida né, mexe, né, bagunça a função de onda original, ou o estado original, e aí torna que o momento não é previsível, né, e automaticamente a gente consegue entender nessa interpretação o princípio de exclusão, o princípio de incerteza de Heisberg. A existência prévia do observável agora na interpretação dualista realista, né, realismo científico, né. Nesse caso, então, as medições da posição são fidedignas, né? Lembrando que no dualismo realista a função de onda é uma função de onda tipo guia, né? E a gente sabe as variáveis ocultas também, né? As posições e os momentos, né? Então, as medições de posição são fidedignas, revelando o valor possuído antes da medição. Então, aqui na posição dualista realista, se entende que mesmo antes da medição, os valores da posição e do momento são conhecidos. Né? Obviamente, de novo, a gente vai ter que contextualizar isso quando a gente impõe o princípio de certeza de Heisberg. Né? Então, tal medida provoca uma alteração instantânea na onda associada, né?
o que afeta o momento de maneira imprevisível. Então, aqui nessas duas visões, tanto na corpuscular, que é de ensemble estatístico, quanto na dualista realista, né, o princípio de incerteza de Heisberg é introduzido como um resultado da interação do aparelho de medida quando é feito a medição, altera a função de onda, altera a onda, né, e isso tem consequências para o momento. Ou seja, eu meço a posição já era conhecida antes, né, mas para eu introduzir princípios de incerteza de Heisberg, a modificação da onda devido ao resultado da medida faz com que o momento se comporte de maneira imprevisível, em consistência com o princípio de incerteza de Heisberg. Né? E, finalmente, aqui na interpretação dualista positivista, né, não faz sentido nenhum perguntar qual era a posição da partícula antes da medição, porque o estado do sistema, que é o psi, né, que descreve a partícula antes da medição, ou o sistema antes da medição, não tem conexão com a realidade, né? Ele é um objeto abstrato da teoria, né? Então, não faz sentido... Então, se a função de onda é um objeto abstrato da teoria, não faz sentido, então, perguntar qual era a posição antes da medição. Não se sabe, né? Só se sabe depois da medição. Essa interpretação dualista positivista, basicamente, é a interpretação de Copenhague, que é a usual de mecânica quântica, né? A típica, né, a vigente, né, que a gente aprende nas escolas, nos cursos, basicamente é essa visão dualista positivista, né? Tem mais a ver com um tipo de instrumentalismo, né, dos entes da teoria. Né? E agora, como é que essas quatro interpretações, né, analisam, né, discutem o princípio de incerteza de Heisberg? Né? Então, a gente já viu como é que esses quatro grupos interpretam função de onda, que é o primeiro postulado, né, estado do sistema, o processo de medida, que são os postulados 2 e 3, né? O princípio de certeza de Heisberg não está nos postulados, mas eu ainda posso mostrar. A gente discutiu lá no início de semestre, né, que os princípios de incerteza generalizados entre dois observáveis compatíveis, na verdade, são uma propriedade específica do espaço vetorial de Hilbert, né? Então, se eu tenho funções de onda que formam um espaço vetorial de Hilbert, né, abstrato na teoria, e automaticamente eu consigo construir princípios de incerteza generalizados para qualquer dois observáveis que são não compatíveis. Então, apesar de não estar nos 5 postulados o princípio da incerteza, ele é uma consequência, poderia dizer que é um corolário, né, do postulado 1, ou seja, o fato que os 1 e 2, né, no 1 e 2 a gente tem a definição de vetor de estado e de operadores, né, que representam os observáveis. Né? Se a gente tem operadores operando em vetores de estado, num espaço abstrato, que é o espaço de Hilbert, né, automaticamente a gente consegue derivar, né, demonstrar princípios de incerteza generalizado. Certo? Até fiz isso, eu deixei num dos links, se vocês forem no Moodle, na nossa aula de princípio de incerteza de Heisberg, né, eu preparei justamente essa demonstração, né? Como é que eu obtenho um princípio de incerteza generalizado, que é escrito em termos do comutador desses dois observáveis não compatíveis. Né? Eu deixei um link lá, se vocês quiserem olhar, tem um link lá na aula de princípio de incerteza de Heisberg, tem um link onde eu faço a demonstração, né, do princípio de incerteza generalizado para quaisquer dois observáveis não compatíveis. A gente já mostrou que, né, que o princípio de incerteza de Heisenberg para posição e momento é um caso particular desses princípios de incerteza generalizado, porque o x e o p são observáveis não compatíveis, né? E automaticamente tem um comutador não nulo, que é o IH cortado, né? E como consequência da princípio de incerteza generalizado, para o caso do x e do px, a gente tem o produto dando maior ou igual a H cortado sobre 2. Então aqui eu quero ver como é que cada uma dessas escolas ou grupos, né, interpretam, né, discutem a relação de incerteza, né? No caso, começando com o caso da interpretação ondulatória, né? Então, se atribui uma realidade apenas para o pacote de onda. Então, eu estou descrevendo um sistema pelo pacote de onda. E aí o princípio de incerteza de Heisberg tem interpretação dentro do contexto de pacote de onda, que foi o que a gente fez, né, do ponto de vista didático em aula, né? A gente aprendeu o que é um pacote de onda, que minimamente localiza a partícula, e eu
na verdade, eu usei para mostrar em aula o princípio da incerteza de Heisenberg justamente o conceito de pacote de onda. Né? Por que, que o pacote de onda é importante aqui na descrição do princípio da incerteza? Porque aqui a interpretação para a incerteza na medida da posição e do momento tem a ver com o tamanho do pacote. Né? Então, por exemplo, no caso, o ΔX mede, então, a extensão do pacote, né? Então, estou descrevendo uma partícula para um pacote de onda localizado. A largura desse pacote, que é o ΔX, que é a extensão do pacote, está associado com a incerteza na medida da posição. Né? E indicando que a posição x do objeto quântico é indeterminada ou mal definida por uma quantidade ΔX. Então, a indeterminação da posição já está automaticamente implícita quando a gente está descrevendo a partícula por um pacote, né, que tem uma certa extensão. Então, automaticamente eu já tenho incerteza na medida da posição da partícula quando eu descrevo ela por um pacote de onda, né, certo? Que tem uma certa largura. Né? Então, aqui no caso da interpretação ondulatória, né, que a gente está escrevendo o corpo por um pacote de onda, né, o princípio de incerteza, então, tem a ver com o princípio de indeterminação. Né? Se x for bem definido, o px é mal definido e assim vice-versa do ponto de vista dos pacotes de onda. Né? Na interpretação corpuscular, que é a questão de coletivos estatísticos, né? Ou seja, a função de onda descreve, não, na verdade, um sistema, mas a média de um conjunto muito grande de sistemas idênticos que a gente chama de coletivo estatístico. Né? Então, no caso da interpretação corpuscular, essa interpretação nos permite conhecer, né? A gente consegue conhecer simultaneamente x e px com boa resolução. Então, aqui não tem um problema da medida individual de x e px. Né? A gente consegue obter simultaneamente medida de x e px, conhecimento sobre x e px, para o mesmo sistema. Né? Mas onde é que aparece nessa interpretação corpuscular o princípio da incerteza se a gente determina simultaneamente bem, né, x e px? Como a gente está trabalhando com ensembles, né, na verdade o sistema está sendo descrito por função de onda, né, está sendo descrito por um número muito grande de estados, né, idênticos, né, cujas médias nos dão a função de onda do sistema. Né? Então, no caso da medida da posição e do momento, se eu estou com um coletivo estatísticos, na verdade, eu tenho um conjunto de estados que tem uma distribuição de momento, né? Uma distribuição de posições e também uma distribuição de momentos. Essas distribuições de posição e momento, no caso, se eu estou descrevendo o sistema por um ensemble estatístico, né, eles têm um desvio padrão. Tá? Então, eu vou ter uma média aqui na posição desse ensemble e eu vou ter um desvio padrão que é o ΔX. A mesma coisa na distribuição de probabilidades para os momentos, né? Eu tenho um momento médio, eu vou ter um desvio padrão associado ao momento relativo ao valor médio. Então, o princípio de exclusão, o princípio de incerteza de Heisenberg aqui na interpretação ondulatória vem do fato que eu estou descrevendo o meu sistema como um ensemble estatístico que obedecem, né, uma distribuição estatística tanto na posição quanto no momento, cujas incertezas são os desvios padrões em torno da média, né, dessas duas quantidades, esses dois observáveis. Né? Então, aqui na interpretação corpuscular, o princípio da certeza é basicamente uma tese estatística. Né? Já tem a ver com a distribuição no meu ensemble das diferentes posições e dos diferentes momentos. Né? Apesar de que individualmente a gente consegue, para cada uma delas, né, para cada uma dos constituintes do ensemble, a gente consiga designar simultaneamente x e px. Na interpretação dualista realista, né, é o realismo científico, né, a partícula tem sempre x e px bem definidos simultaneamente, só que tais valores são desconhecidos. Lembrando que aqui a gente está falando em termos de variáveis ocultas, né, onde a posição e a velocidade, ou a posição e o momento, são as variáveis ocultas, mas elas são ocultas no sentido que elas não são conhecidas. Né? Então, se a gente medir x com boa resolução, a gente vai ter necessariamente uma incerteza ou desconhecimento grande para px, pois a medição de x por um aparelho macroscópico, né, provoca um distúrbio incontrolável no valor de px. Então, eles contornam o fato que a teoria tem
tem que obedecer o princípio de incerteza de Heisenberg através do processo de interação do ente de medida, né, o objeto que a gente está medindo, e o aparelho macroscópico que faz a medida, né? Então, a alteração ou a incerteza na medida do momento vem devido à interação do objeto com o aparelho de medida macroscópico, né? Finalmente, na dualista positivista, né, como é que a gente encara o princípio da incerteza de Heisenberg, né? A gente sabe pelo princípio da complementaridade que está por trás da visão dualista positivista, um fenômeno não pode ser corpuscular e ondulatório ao mesmo tempo, né? Essa é a complementaridade de Bohr, né? E automaticamente a gente não consegue descrever simultaneamente X e Px com resoluções menores que este produto aqui valendo maior ou igual de H cortado sobre 2. Né? Então, na tese positivista, que está por trás do dualismo positivista, né, só tem realidade aquilo que é observável. Né? Após a medição da posição, não tem sentido falar em uma partícula com um momento bem definido. Né? Então, a gente já sabe que os objetos quânticos obedecem, né, no caso de observáveis não compatíveis, né, obedecem um princípio de incerteza. Automaticamente, a gente já, dentro do escopo da teoria, a gente já tem que entender que se a gente medir a posição, não tem como falar sobre momento bem definido. Né? Como eu estava discutindo com vocês, no caso dessas três interpretações dos três primeiros postulados, né? Interpretações sobre a função de onda, o estado do sistema, interpretação sobre o resultado da medida, interpretação sobre o princípio de incerteza de Heisenberg, né? A gente dividiu basicamente naquelas nos quatro grupos explicativos, né? A gente separou em quatro grupos, né? Um ondulatório, uma interpretação ondulatória, uma corpuscular, uma dualista realista, uma dualista positivista, para análise dessas três interpretações, desses três entes da teoria, né? Essa separação que a gente fez de quatro visões é arbitrária, né? Existem outros sistemas de classificação. Obviamente, esse tipo de classificação, ele tem um recorte, né? Ele tem uma delimitação que é filosófica, né? Ou seja, a gente pode separar as que são de cunho de realismo científico e outras que têm de cunho positivista, né? Então, a gente separou aqui em quatro a partir deste recorte, desses dois critérios, né? Um é um critério ontológico, né, que é a natureza, qual é a natureza última da realidade física, né, se é corpúsculo, se é onda, ou algum tipo de dualismo, né, por isso que a gente separou nesses quatro itens, né, ou é só onda, ou é só corpuscular, ou é dualista, né, e aí, claro, o dualismo realista ou positivista, né. E também um critério que é epistemológico, né, até que ponto a teoria descreve uma realidade. Tá? Então, ela só descreve a realidade que podemos observar e medir, né, no caso do positivismo, ou se seus conceitos teóricos também representam corretamente, ou deveriam representar, né, uma realidade por trás das observações, que é o realismo. Né? Então, aqui a gente fez essa separação primeiro sobre a natureza da realidade, se é onda, partícula ou dual, e, do ponto de vista epistemológico, a separação entre realismo e positivismo. No realismo, os entes teóricos, né, os entes conceituais da teoria têm um caráter na realidade, né, tem um papel na realidade, mesmo se eles não fizerem medida, né, enquanto no positivismo não. Né, tudo que não é observável, ou seja, todos os entes conceituais da teoria, né, os conceitos teóricos da teoria, que não são observáveis, não tem por que discutir sobre eles, né, eles são apenas um ferramental de análise, né. Como eu estava comentando com vocês, esse tipo de separação nesses critérios, em quatro grandes grupos de interpretações, é arbitrária, né? Na aula que vem eu vou dar uma outra visão sobre as interpretações dos postulados da mecânica quântica, usando os critérios utilizados pelo Max Jammer, que é um filósofo da ciência muito famoso em interpretações da mecânica quântica, né? Tem um livro dos anos 70 que é a Bíblia, né? Da filosofia e mecânica quântica, né? O nome do livro é A Filosofia da Mecânica Quântica, as interpretações da mecânica quântica numa perspectiva histórica, né?
O Max Jammer faz um outro tipo de recorte, né? Ou seja, ele separa as diferentes interpretações de mecânica quântica em 5 grupos, né, de interpretação. Os 5 grupos são esses aqui, né, os semiclássicos, as teorias semiclássicas, né, as teorias que envolvem complementariedade. Aqui está encaixado, então, a Copenhague, né, a usual. Teorias de variáveis ocultas, né, onde aqui está incluída, por exemplo, a mecânica quântica de Bohm, né, ou a teoria de onda guia do de Broglie, né, as teorias estocásticas, né, e as teorias estatísticas. As estocásticas e estatísticas, no caso das estatísticas, justamente o que a gente agrupou como sendo a interpretação corpuscular, né, enquanto a das variáveis ocultas tem a ver com o dualismo realista, né? Então, no dualismo realista, a gente tem a introdução de algo para completar a teoria, que são as variáveis ocultas, né? Então, na aula que vem, a gente vai fazer justamente a interpretação dos diferentes pontos da teoria, né? Dos diferentes postulados da teoria, usando esse outro recorte, né? Esse outro tipo de separação de grupos de interpretações, né? A la Jammer, né? Então, a gente vai repetir na aula que vem enunciar quem são tipicamente as interpretações que se encaixam em uma dessas 5, né, grupos de interpretação, né? E ver como é que elas encaram os diferentes pontos lá da estrutura mínima da teoria, né? Os diferentes postulados, né? Postulado 1, 2, 3 até o 5, como é que eles interpretam os antiteóricos desses postulados dentro dessa classificação com 5 recortes, né? Certo? Isso a gente vai ver na aula que vem. Então, vou usar então a classificação usual na literatura, que é do Jammer, né, para as interpretações. Aqui, na aula de hoje, basicamente o recorte foi filosófico, né, positivismo, realismo, separamos apenas em 4 grandes grupos, né, e como é que esses 4 grandes grupos de interpretações encaram esses 3 primeiros postulados, né. O que é o estado do sistema, como é que ocorre o processo de medida, ou seja, o que é observável antes de ser feita a medida, e aqui a gente adicionou também a interpretação sobre o princípio de incerteza de Heisberg, ou os princípios de incerteza generalizado, né? Como é que cada uma dessas 4 visões encaram o princípio de incerteza. Então, na aula que vem, a gente vai refazer toda essa análise, agora agrupando de maneira diferente, com outro tipo de recorte, né? Que é o recorte que o Jammer faz no livro de 74, certo? Então, na aula que vem, nós vamos continuar com o assunto de interpretações com outro tipo de recorte, né? Outro tipo de separação de grupos, né? Que vem do Jammer. Certo, pessoal? Fico aí a aula de hoje por aqui. Fico à disposição de vocês. E aí, na terça-feira, continuamos, né? E na quinta-feira, eu vou utilizar uma dessas interpretações, que é a interpretação de Bohm, né? A mecânica quântica bohmiana, e ver como é que ela é usada na realidade, né? Ou seja, qual é que é o poder preditivo que uma interpretação dessas tem, né? Certo? E como é que são utilizados os conceitos dessas interpretações, né? Por exemplo, o conceito de variável oculta, né? Então, na teoria bohmiana, existem as variáveis ocultas, que são basicamente as posições e os momentos. Como é que a gente lida com essas variáveis ocultas na teoria bohmiana, né? A gente vai mostrar como é que funciona o procedimento nessa teoria, né, nessa interpretação, analisando como é que fica o papel da onda piloto, né? Como é que a gente constrói a interpretação a partir da ideia da onda piloto que existe como um ente real, né? Certo, pessoal? Bom descanso, bom fim de. Voltamos na terça-feira, seguindo mais separações de interpretações.